Boa tarde, pessoal do quinto ano. Vamos começar mais uma aula de ciência hoje, certo? Lembrem-se sempre, durante essa pandemia, não saiam de casa, só saem se for necessário e se sair usando máscara, tá certo? Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade da atividade da semana passada. Vou fazer a correção oral, vocês devem acompanhar com bastante atenção, certo? E como eu disse para vocês, hoje eu vou fazer a correção e após a correção nós vamos ver a parte final do primeiro capítulo da unidade 2 de ciências, tá bom? Então a primeira questão diz assim: pesquise e responda. Letra A. De que é formada a matéria? É formada por pequenas partículas de átomos. Letra B. De que matérias pode ser feito um copo? Pode ser feito de vidro, louça, porcelana, alumínio, plástico ou papel. Com vidro, que objetos podemos fazer? Podemos fazer copos, vasos, garrafas e vidraças. Letra D. Todos os objetos que existem são feitos com materiais da natureza. Escreva nomes de objetos de origem animal. A gente pode ter as roupas, os sapatos, instrumentos musicais. Vegetal, podemos ter móveis, fios, tecidos, roupas, livros, cadernos. E mineral, podemos ter vasos, garrafas, mesas, cadeiras, canetas, janelas, copos, pratos, portas e pisos. Segunda questão. Quem sou? Uma porção limitada de matéria. É o corpo. Quantidade de matéria presente em um corpo? É a massa. Instrumento usado para medir a massa de um corpo? Balança. E unidade padrão para medida de massa é o quilograma, que tem como símbolo kg. Densidade, relação entre massa e espaço ocupado pela matéria, densidade, certo? Terceira questão. Responda. Letra A. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Letra B. Observe as imagens. Aí na imagem vocês têm uma bola de tênis e uma bola de futebol. Qual das bolas tem mais volume? Justifique. A bola de futebol, pois ela ocupa mais espaço do que a bola de tênis. Quarta, em que estados físicos a matéria pode se apresentar? A gente viu que ela pode se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso. Quinta questão, observe as palavras abaixo e coloque-as nos espaços corretos. Aí você tem suco, água, gelo, ar, picolé e vapor de água. Aí você tem que colocar nos espaços corretos. Então, no sólido vai ficar o quê? Picolé e gelo, que estão no estado sólido. Líquido, água e suco, que está no estado líquido. Gasoso, o ar e o vapor de água. Sexta questão, sim ou não? Todos os corpos, que são porções limitadas de matéria, são formados por pequenas partículas chamadas de átomos? Sim. O átomo é a unidade fundamental da matéria? Sim. Nada que existe é formado por átomos? Não. Tudo que existe é formado por átomos, não é isso? A matéria no estado sólido tem forma e volume definidos? Sim. A matéria no estado líquido tem forma variável e volume definido? Sim. A matéria no estado gasoso tem forma e volume variáveis? Sim, também. Agora eu vou corrigir aquelas 3 questõezinhas extras que eu coloquei no aplicativo, as quais eu pedi para vocês copiarem no caderno e resolverem. A primeira dizia assim: ligue as características de massa e volume. Então, massa, você ia ligar para essa parte que diz assim: está relacionada com a quantidade de matéria de um objeto. E volume, você ia ligar para esse quadradinho que diz o seguinte: está relacionado com o espaço que um corpo ocupa. Segunda, assinale a alternativa correta. É a característica comum a toda matéria. A matéria tem massa e volume. Então, você ia marcar um xizinho lá no terceiro círculozinho. E a primeira questão, a outra atividade extra, escreva com suas palavras o que você entende por matéria. Essa daí era para vocês responderem de forma pessoal, mas você poderia colocar que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, é tudo que está à nossa volta. Mas aí, como era pessoal, você poderia acrescentar outras palavras, tá certo? Pessoal, agora concluída a correção da atividade, nós vamos dar início ao finalzinho do conteúdo.
que a gente vai ver, as páginas são 75 e 76, como eu disse para vocês, esse capítulo é um pouco extenso e por isso a gente vai trabalhar de 2 vezes, e aí hoje a gente vai dar continuidade, reforçando um pouquinho sobre o estado sólido, líquido e gasoso, falar sobre química, transformações físicas e transformações químicas, tá certo? A gente já falou, na outra aula eu mostrei para vocês que a água, a água e a matéria, né, que a água também é matéria, se apresentam em 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. Eu até exemplifiquei para vocês a água no estado sólido, líquido e gasoso. Agora nós vamos falar sobre as características de cada uma dessas fases. A fase, ou seja, o estado sólido, a fase sólida, ela tem forma e volume variável. Quando as substâncias, elas são formadas por átomos, e esses átomos, eles podem estar mais ligados ou menos ligados. Como isso acontece? Acontece através das forças de coesão e força de repulsão, certo? Repulsão. O que é coesão? Essa palavra bem bonita. A gente diz que a força de coesão é a força que mantém as partículas unidas, próximas umas das outras, ligadas. E a força de repulsão é a força que faz com que as partículas tenham que uma se repele da outra, ou seja, que afasta as partículas, que mantém elas separadas, tá certo? Então, no estado sólido, o que é que acontece? As partículas, elas têm maior força de coesão e por isso elas estão bem juntinhas. E aí, tudo que está no estado sólido vai ter uma forma que não muda, é sempre aquela mesma forma e um volume invariável também, certo? Aqui é invariável, tá certo? Invariável. Então, no estado sólido, tem forma e volume invariável, ou seja, a forma e o volume não muda. Exemplo de coisas no estado sólido. Esse pincel, ele tá no estado sólido. Isso significa o quê? Que a forma dele vai ser sempre essa daqui e o volume vai ser sempre esse aqui. O isqueiro também tá no estado sólido. O apagador do quadro também está no estado sólido, certo? Agora, o estado líquido. No estado líquido, a força de coesão, ela diminui um pouquinho. Então, as partículas já ficam mais soltas, mais livres para se movimentarem. E com isso, a gente vai ter no estado líquido uma forma variável. O que é que significa isso? Que quando a substância está no estado líquido, a forma dela, ela muda de acordo com o recipiente. E o volume é fixo, ou seja, o volume não muda. Para vocês entenderem, olhem para aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafinha de água. Essa garrafinha, ela contém 310 ml de água. Então, aqui eu tenho 310 ml de água que está nessa garrafinha. Então, nesse momento, a forma dessa água que está no estado líquido é a forma dessa garrafa. Agora, se eu transferir essa água para essa tigela aqui, ó. Vou transferir toda a água para a tigela. Então, a água, o volume continua o mesmo, ou seja, eu continuo tendo aqui 310 ml de água, certo? Mas a forma da água não é mais a forma da garrafa, e sim, ela agora tem o formato da tigela, tá certo? Então, as substâncias no estado líquido, elas vão ter essa característica, a forma é variável, ou seja, muda, mas o volume permanece o mesmo. Então, como vocês viram inicialmente, o formato da água era o formato da garrafinha de água. Depois mudou para o formato da tigela, certo? Mas o volume permaneceu o mesmo. Eu tinha 310 ml aqui e aqui eu continuo com os mesmos 310 ml, tá ok? Agora vamos falar do estado gasoso. No estado gasoso, a força de coesão, no estado gasoso, a força de coesão, ela quase não existe. E a força de repulsão é muito grande. Ou seja, as partículas, elas não estão unidas, elas estão separadas. E aí, o que é que acontece? No estado gasoso, a matéria nem tem a forma é variável, muda a forma, e o volume também é variável. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui eu tenho um saquinho que está cheio de ar. Nós sabemos que o ar está no estado
gasoso. Então, nesse momento, esse ar está ocupando o espaço desse saquinho. E aí ele tem essa forma. Mas se eu resolver abrir, ó, o ar vai sair todinho e esse ar vai ocupar agora todo o espaço desse ambiente onde eu estou. Então, isso significa o quê? Que o ar, ele nem vai ter uma forma constante, nem vai ter um volume constante. Então, quando eu sequei o saquinho, ele perdeu essa forma e o volume também se espalhou, não tem volume constante, certo? Então, essa é uma das características dos gases. Eles nem têm forma, nem têm volume constante, é variável, muda, tá certo? Todos esses temas que a gente está estudando, como eu disse para vocês bem no início, eles fazem parte de uma disciplina que a gente tem no 9º ano, que chama-se Química. Então, Química, ela é uma ciência que vai estudar a matéria, como a gente já viu no início, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e que também vai estudar as transformações dessa matéria, porque as matérias, elas nem sempre vão ficar de uma forma só. E aí também as energias envolvidas nessas transformações. Como eu disse para vocês, a matéria se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso, mas ela pode estar mudando de um para o outro, pode passar de sólido para líquido, líquido para gasoso e assim por diante. Então, a química é a ciência que vai estudar a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nessas transformações, tá certo?